Lucas capítulo 12. Essa é uma mensagem que eu preguei uma das quartas-feiras aqui na igreja, e enquanto estava estudando para pregar hoje, Deus falou algo comigo a respeito dessa mensagem, para a gente trazer essa reflexão para a igreja. De novo, e de novo no sentido assim, na quarta-feira tinha pouca gente, não sei o que deu no coração de Deus, mas Deus falou: olha, repete essa mensagem no domingo, tá bom? E é isso aí que nós vamos pensar um pouquinho em Lucas capítulo 12, a partir do verso 22 até o verso 34. Me acompanhe na leitura, por favor. Lucas capítulo 12, verso 22 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: A seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que se preocupam com estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Amém? Aqui Jesus está, o contexto desse momento aqui, Jesus está junto com seus discípulos, falando, pregando para eles, ensinando a eles, falando a respeito do fermento dos fariseus, a importância de ter cuidado com as pessoas, e falando a respeito das preocupações que as pessoas estavam tendo. Os seus discípulos estavam preocupados, estavam ansiosos com algumas coisas, e todas elas coisas lícitas. Ansiedade, na verdade, era o assunto que Jesus estava tratando com eles. E interessante que o que estava preocupando os discípulos não é muito diferente do que preocupa a gente hoje. Não é muito. Mas lá os discípulos estavam ansiosos, estavam com a alma deles ansiosas. Por quê? Porque estavam preocupados com o que eles iam comer, o que eles iam vestir, onde é que eles iam morar, como é que iam tomar conta da família deles. Em certa ocasião, Pedro até chega a falar com Jesus: mas nós largamos tudo por causa do ministério.
E agora, o que vai ser de nós? Essa era a preocupação do coração deles. E hoje, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão altamente ansiosas, muito ansiosas. O tempo está acelerado, né? Impressionante, já passando da metade do ano, já estamos em setembro, e daqui a pouco está terminando setembro, e isso tudo tem causado em nós ansiedade. Nós vivemos uma geração da ansiedade mesmo. E claro, vários são os motivos, mas por outro lado, a ansiedade, ela não é coisa de hoje, porque a gente tem pessoas que também pensam assim, hoje o povo está tudo doido, está tudo ansioso, né? Vocês já ouviram, às vezes até já falou isso, mas não é de hoje. É 2000 anos atrás, numa época que não tinha smart, não tinha TV, não tinha carro, não tinha relógio para marcar o tempo no pulso, né? Não tinha agenda eletrônica, não tinha nada disso. E Jesus está dizendo para os discípulos, não fiquem ansiosos. E reúne os seus discípulos e fala, não fiquem ansiosos, pare com essa ansiedade. E quando a gente olha, não sei se você já parou para refletir nisso, né, mas a vida há 2000 anos atrás era muito diferente. A gente teve um retiro esse final de semana agora, né? Num lugar assim bem inóspito, podemos dizer, né, pastor? Ficamos sem água, sem energia em vários momentos, e ficou bem assim, precário. Mas por mais precário que estivesse, nunca que seria igual à época de Jesus lá 2000 anos atrás. Era bem diferente. E mesmo naquele ambiente, olha o coração do ser humano, isso quer dizer que não é fruto da nossa geração, ansiedade, tá? É isso que eu quero que você guarde. Não fica pensando, não é hoje, é porque nós estamos vivendo. Não. Há 2000 anos atrás, Jesus estava falando sobre ansiedade. Jesus estava pregando e ensinando para os discípulos sobre ansiedade. E aí ele diz, verso 22, a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos e disse, por isso digo a vocês, não se preocupem. Os discípulos estavam preocupados com o quê? Com a comida, com o corpo, com o que ia vestir o corpo, com o que ia comer. Provavelmente também onde ia morar. Onde ia morar? A casa, né? Sonho da casa, não é de hoje. Já tinha lá naquele momento. E aí Jesus dá para eles aqui algumas comparações muito interessantes, porque ele diz assim no verso 23, por que você não deve ficar preocupado com o corpo, quanto ao que comer e quanto ao que vestir? Por que você não deve ficar preocupado? Porque no verso 23 ele diz, porque a vida é mais do que o alimento. A vida é maior do que o alimento. Está partindo do maior para o menor. O alimento é importante, mas a vida é muito mais importante do que o alimento. E mais, ele diz, o corpo é mais importante do que a roupa. Verso 24 e verso 27, ele diz assim, observem os corvos, no verso 24, e no verso 27 ele diz, observem os lírios. Quando ele diz a respeito de observar os corvos, ele diz, olha, o passarinho, ele está fazendo comparação de novo, né? Ele começa fazendo uma comparação, o corpo é maior do que, a vida é maior do que a comida. E aqui ele faz a comparação do corvo, o corvo com o ser humano. Os dois são importantes, são criaturas de Deus, um corvo, um passarinho e um ser humano, são criação de Deus? São. Mas se você tiver que escolher entre viver um ser humano ou um corvo, qual que a gente escolhe? Né? Naturalmente, ser humano. Claro, o ser humano é a obra-prima de Deus, vamos dizer assim. E Jesus está lembrando isso daqui para os discípulos. Falando, olha, o corvo é importante, mas eles não vivem preocupados com o que vão comer amanhã. Deus, o Criador deles, cuida deles. E amanhã eles vão ter o que comer. Olha os lírios, observe a natureza.
natureza. Jesus está dizendo, observa a natureza. E você vai ver que os lírios, nem Salomão, olha a comparação que ele faz, nem Salomão, que foi o rei mais rico, mais poderoso que Israel já teve, um homem que tinha, os seus soldados carregavam, sua guarda pessoal carregava escudo de ouro, o escudo deles era de ouro. Imagina o que Salomão vestia. E Jesus fala, olha, nem o rei mais glorioso de Israel se vestiu como os lírios do campo, que hoje estão vistosos e amanhã são lançados no fogo. E vocês estão preocupados com roupa, vocês são muito mais, vocês valem muito mais. Jesus fala para os discípulos, vocês valem muito mais. Ele faz essas comparações, e o assunto do texto você vai ver que é ansiedade. Os discípulos estavam ansiosos quanto às coisas da vida. E isso, gente, não é, volto a falar, repito, não é uma prioridade, não é uma coisa dos discípulos daquela época. Não é de hoje, quer dizer, é já daquela época. Porque a nossa preocupação é natural. Quem tem filho, quem tem trabalho, tem esposa, e quem não tem filho também, mas é alguém que é responsável, tem preocupação. O que vai fazer com o salário, o que vai comprar, quando vai casar, se vai comprar casa, se vai comprar um carro. São tudo preocupações da vida. E não é pecado, tá, gente? Isso não é pecado, ao contrário, é responsabilidade. Precisa se preocupar mesmo. Se eu não preocupar com a minha esposa, com meus filhos, com o que eles vão comer e vestir, quem é que vai se preocupar, né? É natural que a gente se preocupe. Agora Jesus está falando com o cuidado. Cuidado com as preocupações, cuidado com a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é a doença do momento. Hoje, mais de 50% da população mundial está sofrendo de ansiedade. Crianças, cadê? Só os tocos de unha. Adultos, jovens, velhos, ancião, tem ancião. O negócio está tão sério, tem ancião ansioso. Meu Deus, a coisa está feia. Mas por quê? Porque as pessoas estão muito preocupadas, e também com o estilo de vida hoje, muito acelerado. Eu tenho acostumado a falar que é importante esse retiro, foi uma bênção para a gente dar uma desacelerada na alma, né? Às vezes a nossa alma, às vezes a gente está correndo tanto que a alma fica para trás. E pensa que não, a gente está lá na frente, a alma ficou a quase um mês de distância, um ano de distância da gente. De tanta pressa que a gente está. Não tem tempo, não dá tempo. E por quê? Muita preocupação. Então, assim, eu creio que não é só eu. Estou fazendo um monte de coisa, eu tenho uma agenda que o tempo, 24 horas, não está dando. E às vezes a gente fica meio doido, pensando: o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver? Jesus tem uma palavra para nós maravilhosa: como lidar com a ansiedade, porque a questão é a seguinte, não é se eu vou ficar ansioso. Não, a questão é essa. Duvido que tenha alguém aqui que não fique ansioso. A questão é, quando a ansiedade chegar, o que eu faço? Essa é o pulo do gato. Como é que eu vou fazer quando ela chegar? Por um motivo ou outro. Talvez não seja por comida, você está bem. Talvez não seja por casa, por roupa. Mas talvez seja uma promoção no trabalho, talvez seja um desemprego, talvez seja um relacionamento que está causando ansiedade, talvez seja um filho, talvez seja a falta de um filho, talvez seja um neto, talvez seja um pai, uma mãe, não sei. Mas a ansiedade ela chega. Você fica preocupado e fica ansioso para resolver algumas coisas. E aí Jesus compartilha com os discípulos. Observa comigo aí a partir agora no verso de número 30 para a gente. Quero destacar aqui com os irmãos 4 princípios fundamentais. Guarda, isso aqui é ouro, irmãos, ouro para a gente vencer um tempo tão ansioso que a gente está vivendo. Um tempo que, assim como o tempo de Jesus, lá tinha algumas coisas que traziam uma ansiedade diferente de hoje, mas se lá esses princípios valiam lá, eles continuam valendo aqui hoje.
Se a gente colocar em prática, se a gente se lembrar deles, na hora que a ansiedade chegar, vai ajudar muita gente. No verso de número 30, Jesus diz assim, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas, presta atenção nisso, grave na sua Bíblia, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Aleluia, glória a Deus. Antes de você ter ansiedade, Deus já sabe qual que é o motivo dela. E Ele já sabe qual que é a sua necessidade. Então, se quer vencer a ansiedade, a primeira coisa, saiba, guarda isso no coração, saiba que Deus cuida de você. Deus cuida de você. Fala aí para o seu vizinho, Deus cuida de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Não esquece disso, não. Às vezes a gente esquece. Olha que Jesus dá toda a ilustração. Olha, você vale mais do que o povo. Você vale mais do que o lírio do campo. Você é a obra-prima de... Você não é só uma obra agora. Você que já recebeu Jesus Cristo, você é filho dele. Olha isso, não? Olha só aí, Naldo e Osvaí, talvez o pessoal fica fazendo bullying com os dois no retiro. Conta pra ninguém não, mas os dois ficam. É algo de bullying. Né, Lante? Olha lá. Saiba que Deus cuida, irmãos. Quando a ansiedade chegar e bater na porta, saiba que Deus está cuidando de você. Lembra disso? Falou, opa. Jesus disse aos seus discípulos, Jesus disse para mim, que Deus cuida, está escrito, porque os gentios de todo mundo é que se preocupam, mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. É aquela velha ilustração que a gente sempre ouve. Quem tem filho sabe o que é isso, que o filho não fica preocupado. Porque Maria Vitória, ela fica preocupada. Pai, mãe, amanhã eu quero comer, eu vou comer. Ela perde muito de sono, preocupada com isso, ele. Amanhã deu fome, quero, cadê? Papá, se você tiver no time, meu filho vai chegar. Por quê? Porque o pai e a mãe cuidam. Ela fica preocupada assim, não, será que eu vou sair com roupa hoje para a igreja, vou para algum lugar? Será que eu vou sair pelada hoje? Nunca. Será que o Brian fica preocupado? Não fica. Por quê? Porque o pai e a mãe cuidam. Imagina o Alan chegar para você e falar, pai, amanhã eu quero sair vestido, tá, pai? Nem faz sentido. Do mesmo jeito, Deus cuida de você, porque Ele é Pai. Então, não fica ansioso, não. Pega ansiedade, eu falo, o melhor não é que você fica, não é que você não tem jeito de a gente escapar. A preocupação vem, nós somos responsáveis, nós somos adultos, e a gente tem responsabilidades, e quem tem responsabilidade, só fica ansioso quem tem responsabilidade, é natural ela chegar. Mas o problema é você arrancar os cabelos, é você ficar desesperado por causa de uma coisa que ainda não veio. Então, e é por isso que o apóstolo Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando de você. Ele sabe da sua semana, Ele sabe do seu mês, Ele sabe do que você tem, as metas que você tem que alcançar, Ele sabe. Você só tem que acordar e viver, igual o seu filho. Lembra também disso do seu filho? Ele só acorda, abre o olho, ele não fica, eu estou atrasado. Não, ele acorda, vai procurar o que comer, alguns, outros não quer. Mas ele só acorda e vai viver o dia dele. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Saiba que o Pai de vocês cuida. Não fique se descabelando. Ansiedade é coisa do gentio, é coisa de quem não confia no Pai. Ansiedade no sentido da ansiedade doentia, porque a ansiedade, irmãos, é que leva à depressão. A ansiedade é que leva, a
pessoa ansiosa demais, a tendência de ela partir para uma depressão, porque a ansiedade é o quê? É um excesso de expectativa, e às vezes as expectativas não são alcançadas. E quando você vai uma vez, não alcança, vai duas, não alcança, daqui a pouco você fica tão frustrado, e aí começa a depressão chegar. E cuidado, porque a depressão é uma doença. Depressão não é coisa, tem gente que vai botando a culpa na depressão, assim como se a depressão fosse um espírito maligno que tomasse conta da pessoa. Não, a depressão é uma doença, igual câncer, mata. É uma doença como outra doença qualquer, só que não é, ela passa para o físico, inclusive. Depois que ela entrou na mente, ela vai passar. E onde que ela começa? Na ansiedade. Então cuidado, por que é importante a gente cuidar já na primeira esfera, na ansiedade? Porque senão ela avança para a depressão, e a depressão pode matar. Suicídio é depressão, é doença. Que é outra discussão boba aí também. Fulano, crente, tem depressão, morreu, suicidou, vai para o céu, vai para o inferno. Meu irmão, a depressão é a mesma coisa de um crente que tem câncer. Ele não pode morrer com câncer? Pode morrer com depressão também. Depressão também mata. Não é isso que diz se ele é crente ou não. Ele só não tratou, não levou a sério a depressão, que deveria ter levado, ou alguém mais próximo. Mas se quer vencer a ansiedade, primeiro passo, inculca isso, esse princípio. Esse aqui é o ouro que Jesus está dando. O Pai cuida, Deus cuida da gente. A gente precisa acreditar nisso. É fé, é acreditar. Segunda coisa, olha o verso 32, diz assim: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Aqui é maravilhoso também, porque Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês querem vencer essas preocupações? Guarda o seguinte princípio: o Pai te deu a maior herança. Você tem uma herança celestial, uma herança que o tempo não vai comer, a maior herança que você podia receber. Vamos botar aqui o filho do Elon Musk, hoje um dos homens mais ricos do mundo, herdeiro dele, né? Daqui a 500 anos, onde vai estar esse menino e a herança dele? A herança dele não vai valer mais nada daqui a 500 anos. Pode desfrutar um tempo bom aqui de muito, desse mundo, mas daqui a 500 anos ele e nós vamos estar em dois lugares. Um lugar. O dinheiro, a herança material não vai valer nada. E é isso que Jesus está dizendo: o Pai de vocês, não se preocupem, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus já começou e é eterno, vai passar dessa vida para outra. Então, eu quero vencer a depressão, eu quero vencer a ansiedade, eu quero fazer uma barreira para a ansiedade não chegar. Saiba qual é a herança que você tem. Você tem uma herança que vai além. Seu pai, sua mãe, os nossos pais aqui, não tem ninguém aqui que tem pai rico, pelo menos que eu saiba até agora não. Não vai, se deixar uma herança muito grande, essa herança vai chegar um momento que vai acabar. Passou. Mas a herança que Deus nos deu é eterna. O reino de Deus é eterno. Olha que coisa tremenda. Jesus, voltando, Jesus ensinando, o Criador do mundo, o Criador dos homens, o Criador dos pássaros, das plantas, passando esse princípio para os seus discípulos. Ele está dizendo: olha, parem de ficar preocupados com as coisas desse mundo, se lembre que o Pai agradou ao Pai. Deus se agradou em dar a vocês o reino dele. Então, se quer vencer a ansiedade, pensa no reino de Deus, nas coisas de Deus. Ocupa a mente com as coisas de Deus. Não fica ansioso com as coisas que vão passar, não. Agora, cuidado, porque o pastor não está dizendo aqui para você ser irresponsável e não pensar. Não, viva um dia de cada vez, sem se agoniar. Espera acontecer primeiro, e depois que acontecer,
você resolve. É claro, trabalhe também de forma planejada, né? Para não dar ruim a vida, vai planejando. Aconteceu algum acidente, deu ruim, você resolve. E com calma também, porque Deus sabe, Ele está cuidando. Mas tenha na sua mente o princípio da herança. Você é filho de Deus, herdeiro com Cristo. Você tem um reino de Deus para receber. Ou já recebeu, já está desfrutando, e não vai parar aqui. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Guarda isso. É melhor, porque às vezes a gente é filho e está vivendo como se fosse empregado. A gente está vivendo, às vezes, o filho está vivendo como um escravo, um coração de escravo, querendo migalhas desse mundo, enquanto Deus tem muito mais para nós. Deus tem uma herança eterna, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não come. Eterno, que você está plantando, o que você recebeu do reino de Deus é para sempre. Terceiro, verso 31, ele diz assim: busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus dando mais um princípio aqui. Se quer vencer a ansiedade, busque as coisas do reino. Busque as coisas que Ele já te deu. Ele não vai te dar, não, Ele já te deu. Você é um herdeiro do reino, você é um participante do reino. Ele tem bênçãos, Ele tem promessas, Ele tem uma aliança com você, e você já pode desfrutar de muitas coisas. Mas essas coisas, elas não caem do céu. Você precisa buscar o reino de Deus, busca as coisas de Deus, busca a intimidade com Deus, busca o crescimento com Deus. Você vai ver a ansiedade indo embora. Parece uma coisa mágica, inclusive. Quando algumas pessoas passam por essa experiência e compartilham, falam: nossa, eu estava tão ansioso. Mas quando eu fui buscar a palavra de Deus, o que Deus tinha na palavra para me revelar, eu fui buscar a Deus em oração, eu fui buscar a Deus em jejum, eu fui buscar a Deus, buscar as coisas de Deus, a ansiedade calmou, o coração tranquilizou, a coisa se resolveu, ou às vezes nem aconteceu o que eu estava pensando que ia acontecer. Por quê? Porque a pessoa estava com foco no lugar certo. Buscar o reino de Deus é você focar no reino de Deus. Você buscar esse reino. Esse reino é um reino que é espiritual, mas é um reino também que é tangível. A gente pode ver, a gente pode presenciar, a gente pode sentir ele aqui na terra. As coisas de Deus. Então guarda isso, busque o reino de Deus. Quarta e última coisa, no verso 33 e 34, ele diz assim: vendam os seus bens e deem esmola, faça para vocês mesmos bolsas que não desgastam, tesouro inesgotável nos céus, e onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o teu tesouro, o tesouro de vocês, ali estará também o seu coração. Aqui Jesus está dando um outro princípio, o princípio do investimento no tesouro real. Guarda isso aí, investimento no tesouro divino. Você já ouviu falar de tesouro direto? A bolsa, investimentos aí que o pessoal faz? Pronto, é isso aqui que Jesus está dizendo. Faça um investimento direto no tesouro divino. E o que é? Como é que eu faço isso, pastor? Eu quero fazer isso. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Como é que você faz? Priorize o reino. Priorize. Vendam seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas inesgotáveis. Use a sua vida, tudo que você tem, para investir no reino. Não é sair vendendo tudo que você tem para dar para a igreja, não é isso, tá? Não é isso. É você simplesmente viver a sua vida sabendo que Deus te deu dons, talentos, família, tempo,
E esse tempo, esses dons, esses talentos, essa família, os recursos financeiros, recursos intelectuais, é para você investir no tesouro divino. Invista nele. Ah, pastor, não tem tempo. Tem tempo sim, você pode dizer que não tem, mas você tem. Para fazer algo pelo reino de Deus, algo pela igreja, algo que você sabe que o reino de Deus vai crescer na terra. Invista. E é tudo, não é só dinheiro. Investir, o dinheiro eu diria que é o mais fácil, é o mais cômodo. Você pegar 10% dos seus recursos e te entregar todo mês, isso é fácil. Mas você ir cuidar, por exemplo, de uma vida, você discipular alguém, investir toda semana 1 hora, 2 horas na vida de alguém, de forma consciente, isso é investimento no tesouro direto. Você fazer uma visita àquela pessoa que você sentiu falta hoje aqui, aí amanhã você fala, vou visitar fulano. Só chegar na porta, bater, senti sua falta, vim aqui só para orar com você e já estou indo. É investimento no reino, investimento no tesouro direto. Você investir nas crianças da igreja. Vocês estão vendo aí como é que estava hoje, né? As crianças hoje no calor, parece que elas ficam mais pilhadas, né? A bateria parece que aumenta ainda mais, né? Elas estão ali, meu Deus, elas vão jogar essa caixa d'água ali no chão, não é verdade? Precisa de gente, investir no reino, investir como o pessoal da Jocum fez aí na sexta ou na quinta? Na quinta, né, Silas? Como é que era o nome do evento lá que os meninos foram? Culinária, né? Ensinando as crianças culinária, investimento no tesouro divino. As crianças pegaram. Deu trabalho fazer aquele evento? Imagina, né? Mexer com criança, cozinha, deixar eles cozinhar, será que dá trabalho? Dá trabalho sim, suja, tempo. Então, invista no reino. Deus te chamou para investir no tesouro direto. Investir no reino não é vir no culto só no domingo, não, ou na quarta, ou na escola. É investir o seu tempo para o reino de Deus. E o reino de Deus é feito de almas, pessoas, tá? Nada disso aqui, por mais gostoso, está o ar-condicionado. Agora nós estamos no tempo assim, tá na hora de ir para a igreja. Quero chegar logo para pegar aquele ar-condicionado, geladinho, já está desse jeito. Mas tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui, daqui a 500 anos não tem mais nada disso aqui. Acabou tudo. Não tem mais. Mas o reino de Deus vai permanecer. E o que você investir, tudo que você investir, seja recurso, seja tempo, seja o seu dom, o seu talento, vai continuar. E quando eu invisto no reino de Deus nesse sentido, irmãos, a ansiedade, por quê? Porque você começa a se envolver para resolver o problema de outro. E aí a ansiedade vai lá para baixo. Você para até de lembrar dos seus problemas. Você esquece. Quando você está empenhado em ajudar alguém, quando você está disposto a ajudar alguém, quando você quer investir na vida de alguém, a sua própria ansiedade vai lá para baixo. Faz o teste para você ver como que isso é curador, como isso é maravilhoso. Aliás, essa é uma das melhores receitas para a depressão. Você quer sair da depressão? Começa a pensar assim, em ajudar outro. Comece a pensar em ajudar outra pessoa. Você vai ver o quanto que a sua vida, você começa a ver sentido na vida, você começa a ver a vida melhor. A ansiedade para de perturbar. Então, eu quero vencer a ansiedade. Invista no tesouro direto divino. E você vai ver ela indo embora. Pode vir a banda. Deus, aquela palavra que Jesus deu aos discípulos, é a mesma palavra para nós hoje. Não fica ansioso. Ou melhor, quando a ansiedade chegar, se você guardar só esse daqui, já está bom demais. Que é, Deus cuida de você. Ele é seu pai e Ele cuida de você. Ele se agradar, quer melhorar, quer ainda crescer ainda mais. Sabe que você tem uma herança divina. Esse pai que cuida, Ele tem uma herança para te dar. Uma herança eterna. Você não vai curtir só aqui nesse mundo, você vai curtir aqui e lá. E muito mais lá do que cá, porque aqui você está passando, né? Nossa vida aqui é um fiasco, é um sopro de
diz a Bíblia, com o que nós temos para viver na eternidade. Então o que nós vamos receber lá é muito maior e incomparável e melhor do que o que temos aqui. Guarda isso para a ansiedade ir embora, para a ansiedade não ficar alojada no coração. Busque o reino que Ele já te deu. Priorize o reino. Prioriza Ele. Priorize. Eu gosto de usar, né, essa ilustração. A ilustração que eu falei. Eu compartilhei já com alguns aqui no culto. Prioridade. Lembra do bolo, né? Do aniversário? Não se lembra do bolo do aniversário? Parte o bolo. Aí qual que é a ansiedade do momento ali do partir o bolo? De quem está cortando, né? Qual que é a ansiedade? Quem vai levar o primeiro pedaço? Né? Quem que é o primeiro pedaço? Quem será? A quem será que a Michelle vai dar o primeiro pedaço no aniversário dela? Eu estou aqui, estou esperando. Mas aí a Michelle fala assim, não, eu vou dar hoje para a irmã Rita o primeiro pedaço. Poxa vida, mas eu Michelle todo dia. Aí a Michelle fala, não, mas eu vou te dar o restante do bolo todo. Eu vou comer, mas qual que é o melhor pedaço? Qual que é o melhor pedaço? É o primeiro, não é o tamanho do pedaço. Não é o tamanho, a quantidade do pedaço. É a honra do primeiro pedaço. E assim é com Deus. Primeiro, tem muita gente dando o restante do bolo para Deus. Deus, pega o resto aí. Deus, fica com o resto. Você sabe como é o primeiro pedaço, o primeiro tempo. Você sabe que eu preciso disso, eu preciso daquilo, né, Deus? Então, o primeiro pedaço do bolo, o primeiro pedaço é honra, não é tamanho. Deus quer ser honrado, Ele quer prioridade mesmo. Priorize o reino de Deus e você vai ver a ansiedade indo embora da sua vida, da sua casa, vai embora. Invista no tesouro direto, divino. Invista aqui também, ele multiplica, lembra? Multiplica a grana que Deus botar na sua mão, multiplica, porque Deus também quer filhos cheios da grana. O reino dele aqui na terra é feito com dinheiro também. Ele precisa de dinheiro. Nós fomos lá para a Serra da Mesa. Você acha que a gente chegou lá no retiro sem dinheiro? Se enfiasse a mão no bolso, todo mundo não ia. Então precisa de dinheiro também. Então Deus quer filhos ricos, mas lembre que o maior e melhor investimento que você pode fazer é no reino de Deus. Todas as demais coisas Ele está cuidando de você. E Ele vai te dar. Fica assim. Quero orar com você. Eu vou desafiar você agora a colocar diante de Deus seus motivos de ansiedade. A palavra de Deus diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem algo que está agoniando o seu coração, que está trazendo ansiedade. Eu quero pedir que você se coloque em pé agora, aí no seu lugar, nós vamos orar. Eu quero orar com você. Algum motivo de ansiedade, algo que tem tentado roubar a sua paz, que você tem comido ruim às vezes o pensamento vai dormir, acorda pensando nisso, nesse problema, nessa questão. Vamos orar, vamos colocar, vamos lançar diante dele. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos amados, em quem o Senhor tem alegria. O Senhor tem alegria nos filhos. E os teus filhos, Deus, estão aqui agora, colocando diante do Senhor, lançando diante do Senhor toda ansiedade, todo motivo, Deus, de ansiedade. Estão apresentando agora diante do teu altar, diante do Senhor. Eu peço que o Senhor, Deus, tenha misericórdia e que eles venham entregar em tuas mãos cada um desses motivos e descansar, saber que o Senhor está cuidando, que a resposta virá do Senhor, que o Senhor trará, Deus, trará
a cada um deles a resposta que eles estão aguardando. Ou trará uma resposta. Se não é a que teu filho, tua filha está aguardando, tenho certeza que o teu Espírito Santo os convencerá de que não é o melhor para a vida deles. Eu peço que o teu Espírito os ajude, que o teu Espírito, Senhor Deus, os guarde, que o teu Espírito os livre de toda ansiedade. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós vivemos numa geração ansiosa, tão ansiosa quanto aquela que o Senhor trouxe a tua palavra, revelou a palavra a nós. Ajuda-nos, Pai, porque assim como aqueles discípulos, nós também somos preocupados com muitas coisas. Mas nós queremos dizer essa noite, Deus, que nós entregamos e nós confiamos e nós acreditamos na tua palavra, acreditamos na tua paternidade, acreditamos que o Senhor cuida e o Senhor está velando por nós, que o Senhor está cuidando de cada um dos teus filhos. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos e lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. É a nossa oração, consagrando, Deus, cada um desses motivos no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém.